A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 5 e versículo de número 1, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Agora nós vamos ler o versículo de número 14, que diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar que na vida de Naamã havia uma impossibilidade. Ele era um homem de muito conceito, era um homem muito honrado. Ele era comandante do exército do rei da Síria. Era um homem muito querido até mesmo pelo rei da Síria. Mas a Bíblia vai nos dizer que havia na vida dele uma impossibilidade. Não adiantava na vida dele, aleluia, ele ser honrado pelos homens. Ele necessitava de uma cura. Ele tinha uma impossibilidade que os homens não poderiam fazer nada por ele. Por mais que o rei da Síria amasse, gostasse dele, tivesse afeição por ele, ele não poderia fazer nada pela vida dele. Quantas coisas da nossa vida é dessa forma, não é verdade? Ei, pessoas gostam até da gente, querem nos ajudar, mas tem portas que Deus fecha. Deus fecha para glorificar o nome dele. Deus fecha para exaltar o nome dele. Deus fecha para glorificar o nome dele, para nos mostrar que só ele tem a chave do nosso milagre. Esse homem era um homem honrado. O próprio Deus havia dado vitória a Naamã, aleluia, na frente do exército sírio. Então você vai observar que havia na vida dele honras que vinha de Deus, mas ele não sabia. Ele precisava conhecer a Deus mais de perto, aleluia. E ali no meio da sua impossibilidade, no meio da enfermidade que estava na vida dele, que era uma lepra, ele fica sabendo que havia um homem de Deus em Samaria. A Bíblia vai nos dizer que havia uma menina escrava na casa dele, uma menina que era serva da sua esposa, que disse para ele: tomara que meu senhor tivesse diante do profeta em Samaria. Ele seria curado da sua lepra. E quando ele escuta isso, a Bíblia diz que ele leva até o rei. E o rei da Síria diz para ele: vai, leva carta e leva presentes. E ele foi até o lugar do milagre, aleluia. O profeta Eliseu disse: manda ele vir até mim. Tu verás que há profeta em Israel. Isso aconteceu. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Mesmo naquele momento, Naamã não entendendo, como a gente às vezes não entende os direcionamentos de Deus, na verdade. Às vezes Deus diz para você: vai para tal lugar, e você diz: Senhor, logo para lá. E Deus diz: faz tal coisa, e você diz: Senhor, logo tal coisa. Você vai observar, aleluia, que Naamã disse: os rios de Damasco não são melhores do que os rios de Israel? Será que Abana e Farfapá não eram melhores, aleluia, do que esses rios daqui? E muitas vezes nós agimos como Naamã. Nós não queremos fazer aquilo que Deus nos ordena. Nós não queremos fazer aquilo que o Senhor nos manda, aleluia. Mas ele diz: faz como eu estou te mandando, porque você vai ver resultado. E a Bíblia diz que os servos ali aconselham a Naamã. E Naamã resolve obedecer. Declare comigo: eu vou obedecer e vou obter um milagre extraordinário na minha vida. Eu vou obedecer e eu vou obter um milagre extraordinário na minha vida. Naamã resolve ir até o Rio Jordão. Naamã resolve descer, aleluia, os 7 mergulhos, resolve dar os 7 mergulhos. E a Bíblia diz que no 7º mergulho, quando ele levanta, quando ele faz aquilo que o profeta havia sido usado, para falar para ele, ele é curado. E a sua carne ficou como a carne de uma criança. Porque o lugar em que, aleluia, Naamã não queria ir, era o lugar onde estava a bênção dele. O Senhor está dizendo para você: cuidado. Cuidado quando Deus te mandar ir para alguns lugares, fazer algumas coisas, que você estiver pensando, aleluia, que você sabe o que é bom para você. Como Naamã estava dizendo: os rios de Damasco não são melhores. Mas ei, a vitória dele não estava nos rios de Damasco, a cura dele não estava nos rios de Damasco. A cura dele estava no Rio Jordão, aleluia.
A cura dele estava em um lugar improvável. Deus está dizendo para você, o teu milagre está em um lugar improvável. Não despreze portas pequenas. Porque Deus abre pequenas oportunidades para te entregar vitória. Não fique pensando que Deus só age naquilo que é muito grande, naquilo que é muito extraordinário. Porque não, Ele age da forma que Ele quer. Ele age no lugar que Ele quer. O segredo não está, aleluia, na porta grande ou no lugar bonito. Mas o segredo está na palavra que Deus lançou sobre você naquele lugar. O segredo está na obediência. Então obedeça os direcionamentos de Deus. Naamã tinha tudo, mas não tinha cura. Fisicamente, humanamente falando, ele era um homem honrado. Mas ele tinha uma impossibilidade na vida dele que ele só receberia a cura dela se ele fosse obediente. E tem portas que só vão se abrir na sua vida quando você quando você obedecer, vai para onde Deus te mandar. Faça tudo como Ele te direcionar, faça tudo como Ele te mandar. Obedeça os direcionamentos de Deus, porque assim, irmãos, as ordens de Deus, aquilo que Deus fala com a gente não precisa compreender, a gente só precisa obedecer. E é isso que nos falta, obedecer sem entender. Porque muitas vezes nós queremos ficar entendendo as coisas. Nós queremos entender porque que Deus nos manda para tal lugar, porque que Deus vai nos tirar de tal lugar, porque que Deus manda a gente fazer isso, fazer aquilo, e a gente não tem que entender. É somente obedecer. Naamã até contestou, mas depois ele resolveu obedecer, resolve obedecer. E quando ele obedece, irmãos, ele fica maravilhado, ele fica impactado, porque a Bíblia diz que o milagre dele foi completo. A carne dele se tornou limpa como a carne de uma criança. E Deus manda te dizer que o milagre vai ser completo. O extraordinário vai acontecer e será completo o que Deus fará na sua vida, porque Deus é um Deus de surpresa na vida de pessoas que estão me ouvindo. Deus vai surpreender o seu coração em portas pequenas, em lugares que talvez você despreza. Talvez você tenha um pouquinho de azeite numa botija, um pouquinho de farinha na panela, como uma viúva de Sarepta. E você está dizendo, não tenho muito, não tem como acontecer milagre. Talvez você tenha um pouquinho de azeite, como a viúva que foi até o profeta Eliseu. E o Senhor está dizendo, é desse pouquinho que eu multiplico. Como não lembrar das multiplicações de pães e peixes que o Senhor Jesus fez? Foi com pouco. E às vezes pensamos que Deus precisa de muito para trabalhar. E Deus está dizendo, não é com muito que eu trabalho com pouco. É com pouco que eu multiplico, é com o que você tem. Não precisa acrescentar e nem diminuir. Deixe da forma que está, porque com pouco que você tem, Deus vai operar milagre. Deus vai fazer o extraordinário. Você vai observar que Naamã, ele desprezou os rios de Israel. Ele desprezou aquele lugar, mas era daquele lugar que o milagre dele sairia. Não despreze portas pequenas, diz o Senhor. Não despreze aquilo que é pequeno. Porque o Senhor trabalha naquilo que é pequeno. Lembra da viuvinha? Que colocou 2 moedinhas no gasofilácio? E a Bíblia diz que após ela fazer isso, Jesus disse, ela deu mais do que todo mundo. Jesus se agradou da oferta daquela viuvinha que deu o pouquinho que ela tinha, do seu sustento. Ei, Jesus não ficou ali olhando e dizendo, você viu quantos milhões, quantos mil colocaram ali? Não. Jesus não ficou observando a oferta dos grandes, ele foi naquela oferta que era verdadeira. Então é melhor você ter um pouco e ser com verdade do que você ter muito e não ser com verdade, não ser com presença de Deus. Não despreze o pouco. Os rios de Damasco poderiam ser mais bonitos, poderiam ser melhores, mas não tinham a presença, aleluia, não tinham a palavra do Deus de Israel. Não adiantava nada, aleluia, Naamã se banhar quantas vezes ele quisesse, em Abana, em Farpá. Não adiantava ele ir para os melhores rios de Damasco sem a palavra de Deus. Ele desprezou o Jordão, mas foi ali no Rio Jordão que o milagre dele aconteceu. Rio Jordão, palco, cenário, aleluia, de coisas extraordinárias. Você vai observar que não somente a cura de Naamã aconteceu nele, mas os batismos de João Batista eram feitos nele. E a Bíblia vai dizer que ele batizou Jesus no Rio Jordão. Então é em lugares pequenos, é em lugares que, aleluia, você pode estar desprezando que Deus vai abrir grandes portas na sua vida. Não despreze pequenos começos. Porque tudo que é grande um dia foi pequeno. Tudo que hoje é muito, um dia foi pouco. Não pense você que todo mundo começou de cima, porque não tem a possibilidade, irmãos.
Aquilo que é para ser realmente sólido, aquilo que é para ser realmente, aleluia, de Deus na sua vida, que é para ser realmente trazer paz, trazer realmente milagre para sua história, para ser bênção na sua vida, você pode ter certeza de uma coisa: vai ser feito, aleluia, de uma forma sólida, vai ser construído na rocha. É para não cair, abandarasto e decanta. É para ter estrutura, então não reclame de pequenos começos, porque nesses pequenos começos Deus está te estruturando. Deus está te preparando, porque tem gente que queria logo ir pro grande, né? E Deus está dizendo, será que você tem preparação? Será que você tem estrutura suficiente para eu já te colocar nos grandes? Porque os começos, os pequenos começos te preparam para as coisas grandes, aleluia. Então não despreze o pouco, porque com pouco Jesus multiplica. Porque com pouco Jesus faz milagre. Porque com pouco Jesus opera o extraordinário. Declare comigo: Jesus vai fazer um milagre com pouco que eu tenho. Jesus vai fazer um milagre com pouco que eu tenho. Não despreze o pouco. Talvez você está com pouca fé, com pouca esperança. Você diz, eu queria desistir porque eu estou orando tão pouco. E Deus está dizendo, não. O pouco que você está orando eu estou recebendo. Conforme você vai orando pouco, mesmo sem vontade, Deus vai te dando mais vontade. E daqui a pouco você está orando muito. Você lê a Bíblia um pouco, você diz, eu não consigo nem ler muito, só consigo ler no máximo um capítulo, me dá agonia, eu fico cansada da sono. E Deus está dizendo, continue lendo um, porque daqui a pouco você está lendo 2, está lendo 3, está lendo 5, daqui a pouco você já leu a Bíblia toda e está voltando para ler novamente. Porque é assim que inicia, não despreze pequenos começos. Porque pequenos começos, aleluia, eles são responsáveis por grandes coisas que são feitas. Por extraordinárias mudanças que acontecem na vida de pessoas. Você vai observar que muita gente que hoje tem grandes empresas, muita gente que hoje tem grandes ministérios, um dia começou do pequeno. Um dia começou do pouco, aleluia. Quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca. Quem é injusto no pouco, Deus não vai colocar sobre o muito, não tá cuidando nem do pouco, imagine do muito, tá entendendo? Aí tem gente que quer começar lá em cima, já quer começar e Deus tá dizendo, ei, comece com pouco, aleluia. Porque com pouco que você tem, eu vou operar milagre. Porque com pouco que você tem, aquilo que você até despreza hoje, aquilo que você talvez você diz assim, não tenho nada. Talvez você tá como a viúva que foi até o profeta Eliseu, quando ele pergunta, tu tens o que em casa? Ela diz, tua serva não tem nada. Aí depois ela lembra, assim, não, uma botija de azeite. Ou seja, é pouco demais o que eu tenho. Eu chego até a desprezar. E Deus está dizendo, não despreze. Não despreze, porque com esse pouco que eu opero milagres. Irmãos, Deus gosta de glorificar o nome dele naquilo que é pouco, naquilo que humanamente falando não tem probabilidade. Naamã, ele desprezou o Rio Jordão. Ele desprezou as águas de Israel. Ele desprezou aquilo que o profeta havia dito para ele. Ele estava acostumado com honras, ele estava acostumado com tapinha nas costas. Ele estava acostumado com gente paparicando ele. Lá em Israel foi diferente. O profeta era homem de Deus, ele não precisava paparicar ninguém. Aquilo que é de Deus não precisa estar paparicando ninguém para abrir portas, irmãos, porque Deus é quem abre. Não precisa estar atrás de ninguém para que receba milagre, porque é Deus quem faz. Você está entendendo? O profeta, aleluia, não paparicou. O profeta não honrou, muito pelo contrário, lançou a palavra. Cabia a ele crer. Cabia a ele acreditar. E ali com os conselhos dos servos que estavam com ele, ele resolveu acreditar. Ele resolveu crer na palavra e a Bíblia diz que ao crer na palavra ele mergulha 7 vezes naquelas águas que ele desprezou e o milagre aconteceu. E ele ficou limpo, purificado, não importa onde você esteja, se for para Deus te dar crescimento, até no fim do mundo ele te dá. Até em um lugar e realmente onde não tem nem vizinho, sabe? Talvez você mora em uma zona rural que não tem ninguém. Ou talvez você está em uma igreja tão pequenininha, você diz, Senhor, como é que eu vou ser reconhecida aqui dentro? E Deus está dizendo, é aí mesmo. É nesse cenário pequeno. É onde você despreza, onde você diz assim, ó, não tem como o crescimento chegar aqui. É aí que Deus faz crescer. Não despreze pequenos começos. Não despreze o pouco que você tem na mão, porque é com pouco que você tem na mão que Deus vai te honrar. Porque é com pouco que você tem na mão que Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Declare comigo, eu vou ficar impactado com o que Deus fará na minha história, usando o pouco que eu tenho. Eu vou ficar impactado com o que Deus fará na minha história, usando o pouco que eu tenho. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele não vai usar o muito. Ele vai usar o pouco e vai surpreender o seu coração. Ele não vai, aleluia, querer que você faça algo extraordinário para o seu milagre acontecer, até porque não depende de você que o milagre aconteça, depende de você se posicionar como aquele e aquela que tem fé para receber milagre. Então se posicione, porque o Senhor vai honrar a sua fé.
Se posicione porque Deus vai fazer o extraordinário na sua vida. O Senhor continua sendo o mesmo que visitou a Naamã no lugar que ele desprezou. Os lugares que você despreza, os pequenos começos que hoje você olha e diz, é tão pequeno. O Senhor diz para você daqui a pouco, você vai estar de posse de um grande milagre, de uma grande vitória, de uma grande empresa, de um grande ministério. E você vai lembrar, um dia eu comecei do pouco. A minha vida hoje, a minha empresa, o meu ministério hoje tem estrutura, sabe por quê? Porque um dia eu iniciei de lá de baixo. Um dia, aleluia, eu edifiquei a minha casa sobre a rocha. Não foi fácil, mas eu estou, aleluia, aqui nesse lugar para a glória de Deus, porque Ele fez na minha vida. Vai ser para a glória de Deus. O grande que Deus vai entregar nas suas mãos, mas lembre-se, antes do grande, Deus permite o pequeno na sua vida, na sua história, que é para te dar estrutura. Se você crê nessa palavra, declare amém. Não despreze pequenos começos. Que Deus te abençoe.